Eu sou Moisés, aquele que foi retirado das águas. Eu sou Davi, o rei de Israel. Eu sou Isaías, e o Senhor me mostrou algo que mudaria a história da humanidade. Eu sou Jeremias, e mesmo me sentindo como uma criança, ele me fez anunciar a um povo que havia se perdido. Sou Zacarias, e o Senhor falou novamente ao seu povo. Até que o anjo apareceu e disse que eu daria luz a um filho, e que ele seria tão grande, que seria chamado Filho do Altíssimo e reinaria para sempre. Eu sou João Batista, chamado por Deus para preparar o caminho. Mas eu não vim falar de mim, eu vim falar daquele que viria após mim. Eu sou João, eu estive com ele. Eu vi seus milagres. Eu vi cego enxergar, paralítico andar, morto voltar à vida. Deus criou o homem à sua imagem. Tudo era perfeito. Havia comunhão, vida, paz. Mas também havia uma escolha: confiar ou desobedecer. E o homem escolheu desobedecer. O pecado entrou, tudo mudou. A comunhão foi quebrada, a presença se tornou distância. O homem se afastou de Deus e já não podia mais voltar. O homem caiu. Eu sou Moisés, aquele que foi retirado das águas. E quando o decreto de morte foi liberado no Egito contra os meninos hebreus, a minha mãe me escondeu. E quando ela já não conseguia mais, ela me colocou dentro de um cesto e me deixou às margens do rio Nilo. Abriu o grande mar diante de nós. Aquilo que parecia impossível, agora tinha se tornado caminho. Nós atravessávamos aquele mar como quem atravessa a própria morte. Mais uma vez ele nos provou que ele é um Deus de libertação. Eles que carregavam uma mensagem, uma promessa, uma esperança. E eles começaram a anunciar que um dia o libertador viria. Eu sou Davi, o rei de Israel. Eu vi o sofrimento do justo, vi homens se levantando contra ele, vi zombaria, vi desprezo, mas em meio a todo o sofrimento, o Senhor não o abandonaria, porque depois da dor viria a vitória, e todas as nações conheceriam
o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Eu sou Isaías, e o Senhor me mostrou algo que mudaria a história da humanidade. E ele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu sou Jeremias, e mesmo me sentindo como uma criança, ele me fez anunciar a um povo que havia se perdido. Mas, mesmo em meio a tamanho sofrimento, ele se lembrou das promessas. Ele perdoaria todos os seus pecados. Presença, longe da promessa, longe da sua identidade. E em meio à dor, Israel chorava. Sou Zacarias, e o Senhor falou novamente ao seu povo, mesmo depois da dor, mesmo depois do sofrimento, a promessa permanecia, e o rei traria salvação. Foi um dia que Deus me encontrou. Sim, Ele me escolheu. Até que o anjo apareceu e disse que eu daria luz a um filho. E que ele seria tão grande, que seria chamado Filho do Altíssimo e reinaria para sempre. Foi assim que o Salvador nasceu. O menino cresceu e a promessa agora caminhava entre os homens. Mas antes que ele fosse revelado, Deus levantou uma voz no deserto. Eu sou João Batista, chamado por Deus para preparar o caminho. Mas eu não vim falar de mim, eu vim falar daquele que viria após mim. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e o Espírito Santo me fez declarar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus. Apagou a luz. Eu sou João. Eu estive com ele. Eu vi seus milagres. Eu vi cego enxergar, paralítico andar, morto voltar à vida. Eu vi quando o rejeitaram. E o Senhor dos Senhores